Olá, meus irmãos queridos, aqui estamos mais uma vez com a graça de Deus para transmitir a cada um de vocês que nos dão o prazer de nos ouvir todo dia aqui na TV Alfa Ômega, às 15 horas e às 22h30. Hoje vamos falar sobre o poder das palavras. Nós começamos a refletir que muitas vezes nós falamos no nosso cotidiano, falamos sem pensar, né? Sem raciocinar, as palavras vão surgindo e a verdade é que depois nós ficamos às vezes em circunstâncias desapontados com a gente mesmo. Puxa, não devia ter falado isso, não devia ter agido dessa maneira. A Bíblia, ela diz lá em Tiago, capítulo 3, do verso 2 a 10, que não sabemos controlar a língua. Chega em outro momento que a Bíblia expressa também que a língua é capaz de incendiar um bosque. Mas eu quero trazer para o centro da nossa conversa o poder das palavras. E com isso nós temos que ter muito cuidado, muita ponderação no que falamos. Ao mesmo tempo que nós usamos a fala, as palavras para adorar a Deus, nós somos capazes também de xingar uma pessoa, de reclamar de alguém, de amaldiçoar alguém. Da mesma boca, palavras para bênção e para maldição. E então nós temos que ter a sabedoria. Eu quando fui criado, eu venho de uma família muito humilde, mas alguns preceitos eram importantes. O meu pai, na sua sabedoria, não secular, porque ele era um homem quase que indouto, mas ele tinha o conhecimento de vida. E ele sempre falava: filho, é melhor ouvir do que falar. E eu entendo que essa colocação dele serviu para nortear a minha vida. Tanto é que eu não sou um homem de muitas palavras. Os meus relacionamentos, eles, ao longo do tempo, é lógico, a gente vai se sentindo mais à vontade, mas eu sou homem de poucas palavras. Eu prefiro muito mais ouvir, porque aprendi isso e sei valorizar isso, porque eu não quero, como citei já, ter o inconveniente de falar algo, depois ter que voltar atrás, ou tentar se desculpar, é o que eu queria falar, não é bem isso. Porque as pessoas, no modo geral, hoje em dia, elas têm esse hábito de falar apressadamente, tudo que vem à mente, ao coração, e depois tem que se retratar. Aí a sua palavra vai perdendo um sentido real, vai perdendo o sentido de uma palavra de alguém sério, de alguém que tem o que acrescentar, né? Porque quando você, a cada momento, vai ter que refazer as suas palavras, eu entendo que você está prejudicando o poder que as palavras têm, né? Nós temos que entender que nós fomos feitos criaturas de Deus e com a imagem de Deus. Nós nunca encontramos na Bíblia, na história bíblica de Deus, nenhum momento que ele diz que ele se arrependeu. Nós temos um único versículo que a tradução que para o português é que não encontrava uma palavra na tradução que fosse capaz de exprimir um sentimento de arrependimento. Então diz um texto que Deus se arrependeu. E Deus nunca se arrepende, porque tudo que Ele faz tem um sentido lógico, racional. Ele usa as suas palavras sempre com muita sabedoria. Então, nós temos que entender que toda vez que nós formos usar das palavras,
temos que pensar bem o que falar, porque as palavras são poderosas. Olha, aí fora nós temos uma situação jurídica que expressa exatamente isso. Tudo o que disser poderá ser usado contra você no tribunal. Esse jargão jurídico, ele é real, e se de repente você se atropela e começa a falar um monte de coisa, isso vem ser prejuízo para você mesmo. Vocês observam que a todo momento o advogado, quando tem o seu cliente sendo perguntado, ele diz: olha, nada a declarar, não fale nada. Por quê? Porque poderá as suas palavras trazerem um prejuízo, né, para os seus clientes. Jesus perguntou a certas pessoas o que quer que lhes façam. Veja, Jesus é onisciente, ele sabe o que as pessoas querem, mas ele quer ouvir a palavra delas. Jesus sempre foi assim, ele nos quer participante de tudo quanto vamos realizar, inclusive nesse momento do milagre, ele sabendo. Então muitos foram os momentos em que as pessoas diziam: eu quero ser curado, eu quero ser liberto, mas Jesus provocou esse sentimento da fala das pessoas, e isso passa a ter um simbolismo muito grande. Hoje você percebe que existe todo tipo de pregador da palavra, alguns que nos aproximam de Deus e outros pela palavra que chegam a nos afastar de Deus. Veja o poder da palavra. Ela de fato hoje é tão importante que em Romanos, no capítulo 14, no verso 11, diz: está escrito que toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Independente de credo, o senhorio de Jesus vai chegar num momento sobre o mundo que todos, pela sua boca, pela sua palavra, hão de anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. E a gente finda essa pequena e rápida reflexão com um texto lá em Mateus capítulo 12, versículo 37. Jesus diz que pelas nossas palavras seremos justificados e por elas seremos condenados. Veja, novamente aqui o poder da palavra em dois aspectos. Ela pode nos justificar dos nossos erros, das nossas fraquezas, e o poder das nossas palavras podem levar-nos também a uma condenação, uma justificação e uma condenação. A mesma palavra pode produzir esses dois efeitos. Eu vejo muitas vezes mães dizendo a respeito dos filhos: esse filho é um imprestável, esse filho é isso, é aquilo outro. Quando a mãe deveria dizer sempre com a sua boca: meu filho é uma bênção, para que o poder das palavras venha se materializar sobre a vida das pessoas, né? Imagine a questão de uma mãe para com o filho. Ele pode ter até situações que tragam tristeza para a mãe, mas a mãe não pode usar as palavras para amaldiçoar o filho. Esse filho é desculpe, mas esse filho é um vagabundo, não quer trabalhar, não quer fazer isso. Ela está materializando uma ação sobre o que será o filho dela. Então é melhor nós começarmos a mudar o nosso procedimento e entender que Deus nos concedeu o dom da fala, porque quantos animais foram criados e não falam? Mas a nós, excelência da criação, Deus nos deu esse poder das palavras. Então eu gostaria que você refletisse um pouco sobre isso e usasse o teu falar de uma forma mais abençoadora para com os teus e para com o próximo, ok? Um grande abraço no teu coração, para todos sempre. Fica com Deus.